Olá, olá, olá! Estamos aqui. Vamos de questões de recorrência da banca FGV. Vamos lá? Todo mundo comigo aí? Vamos lá, Maria José, Flávia Andrade, Isabelle, Júlia, G. Moraes, Almirene, Drica Lagarta, vamos, Maria Amélia, Diego, vamos, Leila Tenório, vamos chegando. Avise aí na sua casa que hoje você só volta para o relacionamento familiar às 23 horas. A aula vai até às 23 horas hoje. Aproveite a nossa noite de treinamento de questões das 4 grandes bancas do Brasil. É muito importante você entender que quando você treina com essas bancas, você passa a ter uma visão abrangente do treinamento de questões. Mesmo que a sua banca não seja uma dessas, tá valendo, porque você vai ver que no final todas as outras bancas vão se voltar para essas. Então, fique tranquilo, porque esse treinamento é bem abrangente de questões. Depois de você passar por essas 4 bancas, você está preparado para qualquer embate. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos falar das questões de compreensão textual recorrência. Entenda aqui. O que eu quero agora? Da questão 6 até a questão 11, nós vamos treinar com as questões de recorrência e compreensão de textos. Então, o que eu quero que você perceba? Primeiro, eu quero que você perceba os enunciados da banca. Enunciados de recorrência são esses, de acordo com o texto, conforme o texto, segundo o texto diz, o texto fala, segundo o autor diz, o autor fala. Toda vez que a banca vem com esse tipo de enunciado, é recorrência. Tudo bem, vamos lá. Uma questão de recorrência, você vai ver, ela busca a paráfrase do texto. E o que é a paráfrase? Paráfrase é o mesmo que reescritura. Ou seja, a alternativa que você vai marcar será a reescritura do que está no texto. Parafrasear é dizer o mesmo com outras palavras. A assertiva que estiver errada, os erros da questão de compreensão textual, que a gente chama de recorrência, são as contradições e as extrapolações. Então, eu quero treinar agora com você, para que você comece a observar nas bancas FGV e Sebrasp, tanto as paráfrases, as reescrituras. Então, quando a assertiva estiver certa, quando for a resposta certa, eu quero que você entenda o que é uma paráfrase, o que é reescrever. Reescrever é dizer o mesmo do que se disse antes, mudando as palavras. É isso que eu quero que você treine aqui nas questões. E quando houver erro, eu quero que você entenda o erro. Os erros das questões de recorrência, das questões de compreensão textual, ou são as contradições ao texto, são aqueles casos em que a assertiva diz o contrário do texto, o texto diz positivo, a assertiva diz negativo, ou são questões de extrapolação, ou seja, extrapolar é ir além do que permite o texto. E quando a gente diz extrapolação, então entenda nessas questões de todas essas bancas que existem basicamente alguns tipos de extrapolação que eu dividiria em 3. Então, na prática, você vai ver aí 3 tipos de extrapolações. Primeiro tipo de extrapolação é aquele que traz as verdades da vida. Ou seja, a banca coloca uma verdade que não tem a ver com o texto, tem a ver com a vida, tem a ver com a experiência do leitor. O segundo tipo de extrapolação é aquele em que a banca traz uma falsa relação de causa e efeito. Você vai ver demais isso. Ou seja, a assertiva vai trazer causa que o texto não traz. A assertiva vai trazer consequência que o texto não diz. E o terceiro tipo de extrapolação que você vai ver muito nas questões são as generalizações excessivas. Ou seja, é uma assertiva que diz além do que permite o texto, porque generaliza. São aquelas questões, você vai ver, são aquelas assertivas que pegam um caso ali específico e levam para uma verdade absoluta. É um erro de raciocínio, é a extrapolação. Então, são basicamente esses 3 tipos de extrapolação. Verdades da vida, a banca faz com que o candidato
vá além do que diz o texto, pense na vida dele, na experiência dele, falsa relação de causa e efeito. A banca cria ou causas ou consequências que o texto não traz e generalizações excessivas. Ou seja, a banca parte de um caso isolado do texto e generaliza, amplia. Isso é erro de raciocínio, isso é extrapolação. Tudo bem? Então, eu quero que você treine agora comigo nas questões, percebendo o que é uma reescritura e quais são os dois grandes erros de recorrência. As contradições, dizer o contrário do que diz o texto, ou as extrapolações, ir além do que permite o texto. Extrapolações podem ser basicamente desses três tipos: as verdades da vida, as falsas relações de causa e efeito e as generalizações excessivas, tá bom? Então, um pouquinho aí dessa teoria, só para você começar a ver essa aplicabilidade nas questões da FGV e da banca Sebrasp. Vamos começar pela FGV. A gente vai da questão 6 até a questão 11, só com FGV. Vamos lá. O texto fala da leitura. Ó, ler é essencial. Através da leitura, testamos os nossos próprios valores e experiências com as dos outros. No final de cada livro, ficamos enriquecidos com novas experiências, novas ideias, novas pessoas. Eventualmente, ficaremos a conhecer melhor o mundo e um pouco melhor de nós próprios. A banca diz, segundo o texto. Quando ela fala segundo o texto, isso é enunciado de recorrência. Ó, segundo o texto, de acordo com o texto, conforme o texto. A leitura permite. Então, vamos lá. Letra A. Conhecer-nos um pouco melhor. Conhecer-nos um pouco melhor, se você voltar ao texto, ele fala aqui, ó, um pouco melhor de nós próprios. Ficaremos a conhecer melhor o mundo e um pouco melhor de nós próprios. Ó, eu vou colocando as alternativas aqui para você, ó. A letra A tá bonita, ó. Conhecer-nos um pouco melhor, ó. E o texto diz, ficaremos a conhecer um pouco melhor de nós próprios. Nós próprios, ó. Nós, tá bonita a letra A. Mas a gente já não vai marcar a letra A assim de cara, vamos embora ver a B. B. Aprofundar nossos relacionamentos pessoais. Vamos ver se o texto fala disso. O texto fala de conhecer, ó, ele diz aqui, ó, ficamos enriquecidos com novas experiências, novas pessoas. Então, quando ele fala de relacionamentos pessoais, ele está falando lá do texto, ó, novas pessoas. Só que o texto, quando fala de novas pessoas, ele fala do quê? Ó, a letra B diz assim, ó, aprofundar nossos relacionamentos pessoais. E o texto diz, ficamos enriquecidos com novas pessoas, ó, novas pessoas. Veja, ficamos enriquecidos com novas pessoas, é o mesmo que aprofundar nossos relacionamentos pessoais, não porque são novas pessoas. Então, você entendeu? Então, ó, se ele falou novas pessoas, então ele não está aprofundando os relacionamentos pessoais. Ele está conhecendo novos amigos, novas pessoas. Não é a letra B. A letra B está fora. Letra C. Revisitar conhecimentos já adquiridos. Aí você vai lá ao texto procurar onde é que ele fala de conhecimentos adquiridos. Bom, conhecimentos adquiridos pode ser o que o texto disse lá de experiências. Ó, testamos os nossos próprios valores e experiências. Tá, mas a assertiva diz revisitar conhecimentos adquiridos. Revisitar conhecimentos adquiridos. E o texto diz testamos nossos valores e experiências. Testar as experiências, os conhecimentos adquiridos, é o mesmo que revisitar? Não, testar não é o mesmo que revisitar. Não é a paráfrase. Então, não é a letra C. Você está entendendo o que eu estou fazendo com você? Eu estou comparando cada assertiva com um pedacinho do texto para você entender se é ou não, se a assertiva é ou não uma paráfrase do texto. Então, vai, ó, continue comigo, ó. D. Comparar o passado com o presente. Então, vamos ao texto. Vamos ver onde é que se falava de passado, presente, onde é que se falava disso.
Ora, quando ele falou de passado e presente, ele falou aqui de experiências e ele falou novas experiências, mas ele não falou em comparar, fora a letra D. E a letra E? Produzir ideias revolucionárias. Produzir ideias revolucionárias. Onde é que se falou de ideias revolucionárias? Lá no texto, falou-se em enriquecidos com novas ideias. O texto fala em novas ideias. A letra E fala de ideias revolucionárias. Compare agora comigo, novas ideias é o mesmo que ideias revolucionárias? Então, se o cara que ficou em dúvida entre A e E, vamos lá, entre a A e a E, concorda comigo que revolucionárias extrapola o novas? Que se, eu não posso dizer que se é nova, então é revolucionária. Não necessariamente. Isso é uma extrapolação. Resposta, letra A, que é a paráfrase perfeita do texto. Conhecer-nos um pouco melhor é o mesmo que, conhecer um pouco melhor de nós próprios. Questãozinha da FGV, tranquila de recorrência. FGV é a banca conhecida como difícil, mas eu quero que você perceba que nas questões dessa banca, as questões de recorrência, de compreensão textual, elas não são tão difíceis. O que você não pode é ser um cara inseguro, de ficar assim, você vai ficar em dúvida entre duas, mas você vai sempre buscar aquela que lhe pareça, sempre vai haver uma mais certa. FGV tem muito isso, então você tem que ter segurança para encarar essa banca, sabe? Vamos lá, 7. Questão 7. Segundo o texto, as pesquisas. Então, a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai comparar cada assertivo aí com o que está no texto. Primeiro eu quero que você entenda ali do que se falava lá no texto. O texto fala da produção do conhecimento. Aí ele diz, o que faz um trabalho de investigação ser bom é a capacidade de organizar essas dúvidas e tentar solucionar o maior número delas. Em qualquer área profissional, há sempre questões em aberto, onde as reflexões e as investigações ainda não obtiveram respostas conclusivas. A pesquisa dá respostas sempre provisórias. Então o texto fala que não há respostas conclusivas, o texto fala que a pesquisa dá respostas provisórias e diz que sempre é possível ampliar e reformular essas respostas obtidas anteriormente. Então, agora você vai comparar cada assertivo aqui com o que está no texto. Vamos lá. Letra A. As pesquisas para nada servem, pois não mostram respostas conclusivas. Essa é uma falsa relação de causa e consequência que a banca está criando aí. Não é porque o fato de elas não mostrarem respostas conclusivas vai necessariamente dizer que elas não servem. Não. Veja, isso é uma falsa relação de causa e efeito. Por quê? Quando ela diz não mostram respostas conclusivas, de fato, o texto fala isso, não obtiveram respostas conclusivas. Está vendo aqui a letra A? Eu vou marcando para você. O problema da letra A não é isso aqui está certo. O problema é essa consequência aqui, para nada servem, que é uma falsa relação de causa. Não posso dizer que elas não sirvam para nada. Então, ele extrapolou, foi além do texto. Começou mal, terminou bem a letra A. Letra B, levam por sua metodologia a respostas definitivas. Veja, respostas definitivas é o contrário de não obtiveram respostas conclusivas. Então, veja, a letra B contradiz o texto, porque fala em respostas definitivas e o texto fala que não há respostas definitivas. Então, não é a letra B, é uma contradição. Então, a letra A é uma extrapolação, a letra B é uma contradição. Vamos ver a C. Constroem mais dúvidas que soluções? Então, vamos ver. Muita gente ficou em dúvida na C, muita gente. Por quê? Porque o texto fala, o que faz um trabalho de investigação ser bom é a capacidade de organizar essas dúvidas. Então, presta atenção, o texto fala em dúvidas, mas compare
Compare o que está na letra C. A letra C diz: constroem mais dúvidas. E compare com o que está no texto, ó. Capacidade de organizar essas dúvidas e tentar solucionar o maior número delas. Então, já vi que não é a paráfrase, ó. Capacidade de organizar não é o mesmo que construir. Erro na letra C. A gente está procurando a paráfrase e a reescritura. D, vamos ver a D. Mostram as limitações do ser humano. A letra D foi aquilo que eu te disse lá na teoria. A letra D é a banca tentando fazer com que o candidato extrapole com verdades da vida. É como se o candidato fala, realmente, né? Realmente, ó, tanto impressionante. Se até a pesquisa é assim, então o ser humano é muito limitado. A letra D é uma tentativa de extrapolação. Resposta, letra E. Auxiliam provisoriamente no trabalho investigativo é a paráfrase do que está no texto. Se você voltar ao texto, olha o que ele diz aqui, ó. A pesquisa dá 100 respostas sempre provisórias. Respostas provisórias não é auxiliam provisoriamente? E no trabalho investigativo, porque ele tinha dito lá, trabalho de investigação. Então, ó, trabalho de investigação, respostas provisórias, a letra E é a perfeita reescritura do texto. Resposta, letra E. A gente está treinando com questões de recorrência, compreensão textual. O que é recorrência? O que é compreensão textual? São aquelas questões em que a banca quer que você vá ao texto, compare cada assertiva, como a gente está fazendo aqui, com cada pedacinho do texto. A errada ou é contradição ou é extrapolação. A certa é a paráfrase, é a reescritura, que nesse caso aí foi a letra E. Vamos mais, a gente vai até a questão 9 com FGV. Vamos lá, questão 8. O texto fala da leitura. Ler é importante porque leva a pessoa a ter contato com várias ideias diferentes dos autores, adquirindo assim uma visão mais ampla do mundo e dos conflitos que envolvem a humanidade e a sociedade. Quando se tem uma visão mais ampla, se tem também mais material para formar as próprias ideias e resolver de melhor forma os próprios problemas. Aí, a FGV vem com um enunciado clássico de recorrência à compreensão textual. Segundo o texto, a leitura. Tudo bem? Então, agora a gente vai comparar aqui cada... Então, o que você vai fazer lá na hora da prova? Você vai pegar cada assertiva e vai procurar no texto. E vai fazer um trabalho investigativo de ficar comparando a assertiva com o texto, a assertiva com o texto. É o que a gente vai fazer agora, letra A. A leitura faz os autores entrarem em contato com várias ideias? Veja, a letra A está falando desse trecho aqui do texto. Ó, eu quero que você compare esse trecho do texto com a letra A, para você me dizer se ela é ou não a paráfrase do texto. Ó, ler é importante porque leva a pessoa a ter contato com várias ideias diferentes. E a assertiva diz, faz os autores entrarem em contato com várias ideias. Repare, a banca trocou pessoa por autores. Veja, é a mesma coisa? Não, porque autores são aqueles que escrevem o texto. E pessoa está aí falando do leitor, é a pessoa que lê. Então, comparando a letra A com o texto, já vi que a letra A está errada. Trocou uma palavrinha lá do texto. B, obriga os leitores a terem uma visão mais ampla do mundo. Veja, o texto fala em visão mais ampla do mundo. Aqui, a letra B está falando desse pedaço do texto. Só que o texto diz, adquirindo assim uma visão mais ampla do mundo. E a assertiva diz, obriga os leitores a terem uma visão mais ampla do mundo. Veja, adquirindo. O texto diz que os leitores adquirem uma visão mais ampla. E a assertiva diz que a leitura obriga. Obrigar é o mesmo que adquirir? Não. Achamos o erro da letra B. Você está treinando com questões de paráfrase. Você está buscando aí a paráfrase. Qual das alternativas é a paráfrase do texto? Vamos ver a C. Ó,
torna menos compreensíveis os conflitos do mundo. Torna menos compreensíveis os conflitos do mundo. Vamos embora ver onde é que se falou de conflito. Tá aqui, ó. Conflitos que envolvem a humanidade e a sociedade, ó. Conflitos que envolvem a humanidade e a sociedade. É disso que ele fala. Mas o texto fala em visão mais ampla do mundo e dos conflitos. Visão, então, ó, compare o que está no texto com o que está na assertiva. Visão mais ampla dos conflitos é o mesmo que torna menos compreensíveis os conflitos? Não, isso é uma contradição. A letra C está contradizendo o texto. Fora a letra C. D. Fornece ferramentas para a formação de nossas ideias. Vamos ver se o texto fala em ferramentas. Vamos ver se o texto fala em ferramentas. O texto fala em se tem mais material para formar as próprias ideias. Se tem mais material para formar as próprias ideias. Mais material. Tá aqui, ó, a letra D está falando disso, ó. Mais material é ou não é o mesmo que ferramentas? Resposta, letra D. E a letra E, minimiza os problemas que enfrentamos. Vamos comparar lá com o que está no texto. Vamos lá. Aqui, ó, resolver de melhor forma. Olha aqui, olha aqui. Na prova, muita gente ficou em dúvida entre a D e a E, tá? Muita gente. Então, não sei se isso aconteceu com você. Mas nessa prova, muita gente ficou em dúvida entre a D e a E. Veja, por que que não é a E? Porque a E fala, minimiza os problemas que enfrentamos. E se você for ao texto, ó, resolver de melhor forma, tá aqui a letra E, ó, resolver de melhor forma os próprios problemas. Minimizar é o mesmo que resolver? Não. Por isso, não foi a letra E. Resposta a letra D. Entendeu? Está entendendo como é que a FGV faz? Nas questões de recorrência, compreensão textual, ela muda uma palavrinha e essa mudança gera erro na assertiva. Por isso que você não pode ser o cara desatento, não pode ser o cara que leia tudo rapidamente, muito rapidamente. Tem que ficar atento às palavras, aos vocábulos. Uma palavra pode fazer um estrago na assertiva. Tudo bem? Então vamos à última da FGV. Vamos lá? Última, aproveite. Essa é uma questão... Não, última não, desculpe. Vai até a 11, vai. Essa é uma questão da FGV que diz assim, ó, essa é porque agora você vai ver, eu deixei para o final da FGV umas questões que têm um enunciado diferente de recorrência. Presta atenção, você vai ver que nessa questão 9, o enunciado é diferente dos anteriores. Repare, é um enunciado de recorrência, mas é um enunciado diferente dos enunciados que você acabou de ver. Nos enunciados anteriores, o que você via? Você via, segundo o texto, conforme o texto, segundo, o autor diz, o autor fala, não é assim? Segundo, conforme, de acordo com, esses são os enunciados clássicos de recorrência. Mas a FGV, ela traz também outros tipos de enunciado. Esse aí é um de recorrência. A banca pega um pensamento e pede ao candidato que ele reescreva esse pensamento. É a mesma coisa, é recorrência. Só que você não precisa nem ir ao texto, o texto está aí, é só esse trecho, entendeu? Então, você vai ler esse trecho e vai marcar a única alternativa que esteja dentro dele, que seja a reescritura dele. Então, vamos lá, ó. Se a dor de cabeça nos chegasse antes da embriaguez, guardar-nos-íamos de beber demais. Então, vem comigo, ó. Se a dor de cabeça nos chegasse antes da embriaguez, guardar-nos-íamos de beber demais. Primeira coisa que você faz é tentar entender o que você está lendo. Então, o que ele está dizendo ali? Ele está dizendo o seguinte, se a dor de cabeça viesse primeiro, ela não vem. Ela vem sempre depois da embriaguez. Se ela viesse primeiro, então não ficaríamos embriagados. Beleza. Entendeu? Entendeu o que você leu? Agora, busque a assertiva que reescreva. Vamos lá. Letra A. Devemos evitar beber demais, pois isso nos traz dor de cabeça? Muita gente marcou a letra A.
Vamos guardar a letra A. Letra B, a dor de cabeça nos avisa de que devemos parar de beber? Não, o texto não fala de devemos parar de beber. Não, esse negócio da dor de cabeça avisar, isso é extrapolação. Fora B, fora a letra B. Letra C, beber demais sempre traz a consequência da dor de cabeça? Muita gente ficou em dúvida na C. Vamos ver a D. Por vir após a embriaguez, não sentimos... Não, essa aqui é contradição, né? Está contradizendo o texto. O texto diz que a dor de cabeça sempre vem. Então, a letra D é uma contradição. Quando é contradição, é mais fácil ver. É mais fácil ver o erro da contradição, não é? A letra D está muito errada, fora a letra D. Letra E. Não nos embriagaríamos se soubéssemos das consequências. Muita gente também marcou a letra E. Muita gente ficou em dúvida entre A, C e E. Só que a resposta é letra C. Por que a letra C? Beber demais sempre traz a consequência da dor de cabeça. Mas, Adriana, da onde a banca tirou isso? Sempre traz a consequência. Ora, sempre traz a consequência é a reescritura de se a dor de cabeça nos chegasse antes da embriaguez. Ou seja, se o texto diz que a dor de cabeça, se ela chegasse antes da embriaguez, o texto está dizendo que ela sempre chega depois. Não é isso? Porque ele está dizendo, se ela chegasse antes, então é o mesmo que dizer. Ela não chega antes, ela chega depois. Ora, a dor de cabeça chega depois, a dor de cabeça é a consequência inevitável de beber demais. Beber demais sempre traz a consequência da dor de cabeça. A letra A, que muita gente quis marcar na prova, devemos evitar beber demais, pois isso nos traz dor de cabeça. Veja, até traz dor de cabeça. O final até está certo, porque isso nos traz dor de cabeça. Mas esse negócio de devemos evitar beber demais, isso aí é extrapolação. O que é isso? É a banca dando conselho para o candidato. É a banca dizendo, ó, não bebe não, tá? Extrapolou, foi além do texto. Ó, letra E, não nos embriagaríamos se soubéssemos das consequências. Quando ele fala em consequências aí, isso é uma generalização excessiva. O texto fala de uma só que é a embriaguez. Então, veja o que é uma generalização. A banca pega um problema e transforma em vários, porque o texto falava de um, que era embriaguez. Consequências, extrapola embriaguez. Extrapolação na letra E. Tudo bem? Tá gostando da FGV? São questões de recorrência da FGV. Vamos mais, questão 10. Questão 10 veio na mesma pegada, a banca veio com um texto e destacava um trecho e dizia o seguinte, ó, ela trazia um segmento do texto e dizia assim, entende-se por esse segmento do texto que... Entende-se por esse segmento do texto que... Então, vamos lá. Outro enunciado de recorrência. Então, toda vez que as bancas vierem com entende-se desse segmento, é para você ler o segmento e não viajar, não extrapolar. É para você se ater ao que está ali. Tudo bem? Então, vamos embora lá. Ó, vou voltar aqui ao texto para você entender o que se falava. A questão, ela trata desse item 4, então eu vou ler o item 4 só, tá bom? Ó, é porque ele estava falando lá das espécies extintas por vários motivos, espécies em extinção, atividades humanas que provocaram ou estão provocando a extinção, tá bom? E aí vem o item 4 que diz, o desmatamento de grandes áreas, então, as ações humanas, tá? Então, o texto trazia ações humanas e marcava as principais ações humanas que contribuem para as espécies em extinção. Então, o texto dizia, ó, desmatamento de grandes áreas, fator de cruel desalojamento dos habitats de incontáveis espécies animais. Tá bom? Então, vamos embora lá. Você vai marcar a alternativa que reescreva o que você acabou de ler. Letra A. Os habitats de algumas espécies são desalojados? Ó, o texto fala em desalojamento. O texto fala nisso.
Mas o texto fala de incontáveis espécies. Compare o que está na letra A. Algumas espécies. Incontáveis espécies. Isso é a mesma coisa? Não. Fora a letra A. Letra B. Os animais sofrem profundamente com o desalojamento dos hábitats. Vamos lá. Os animais sofrem. O texto fala de desalojamento de incontáveis espécies animais. Mas dizer que os animais sofrem profundamente, isso é gerar uma falsa relação de causa e efeito. Erro na letra B. Então, falsa relação de causa e efeito. Cria-se uma consequência que o texto não traz. O sofrimento profundo é uma consequência não prevista no texto. Erro na letra B. Letra C. Inumeráveis espécies são desalojadas de seus hábitats. Olha o que ele diz lá. Cruel desalojamento dos hábitats de incontáveis espécies animais. Incontáveis é o mesmo que inumeráveis. São desalojadas é a paráfrase de desalojamento. Coisa linda. Resposta, letra C. Típica questão de reescritura da banca FGV. Repare, por isso que a banca coloca no enunciado, entende-se por esse segmento. É como se ela dissesse assim... Candidato, leu? Então, diga com outras palavras o que você entendeu do segmento. Típica questão de compreensão textual, reescritura, resposta à letra C. A letra D, incontáveis espécies são obrigadas a modificar? Não, o texto não fala em obrigadas a modificar. E a letra E, as mudanças de hábitats fazem parte da crueldade dos homens para extinguirem as espécies animais. Criou-se uma finalidade, ou seja, uma consequência, porque a finalidade é uma consequência provável, né? Criou-se uma falsa relação de causa e consequência. Ou seja, criou-se uma finalidade, uma consequência que o texto não traz, porque o texto fala das mudanças que fazem parte da crueldade dos homens, que fazem parte das atividades humanas, mas dizer que é uma crueldade para a extinção das espécies animais, isso é uma extrapolação. Por isso, resposta, letra C. Tudo bem? Então, vamos embora lá para a última questão da FGV. Aproveite. Questão 11, concurso para a Defensoria Pública do Rio. A banca traz uma manchete e ela diz o seguinte, ó, entende-se da manchete que... Essas questões da FGV, entende-se da manchete que... Normalmente são questões de recorrência, mas às vezes você vai ver o seguinte, ó, você vai ver que... Você vai ver, eu vou te mostrar. Elas parecem de inferência, mas elas são de recorrência. Ó, letra A. Alguns atletas estreantes mostram chances nítidas de medalhas. Então, vamos embora, ó. Vamos ver a manchete, olha o que ele diz. Há 500 dias, leia a manchete aqui comigo, ó. Há 500 dias, contagem regressiva para Tóquio e aposta de medalhas em esportes vitoriosos e estreantes. Aí a letra A diz, alguns atletas mostram chances nítidas de medalhas, alguns atletas estreantes. Ora, ele fala de esportes estreantes. E ele fala da aposta de medalhas. Então, você entendeu a letra A? A letra A está aqui, ó. Aposta de medalhas em esportes estreantes. E a letra A diz, alguns atletas estreantes mostram chances nítidas de medalhas. Chances nítidas de medalhas é o mesmo que aposta? É o mesmo que aposta? Agora, compare. Chances nítidas, reescreve aposta ou extrapola? A letra A extrapolou. Por quê? Porque não são chances nítidas. A aposta, mas chances nítidas é extrapolação. Agora, atletas estreantes era sim a paráfrase de esportes estreantes.
Ah, Adri, mas uma coisa são esportes, outra coisa são são atletas. Tá, mas estão ali no mesmo campo semântico. Não, eu não encrencaria por isso, eu encrencaria ali por causa das chances nítidas. O que há é uma aposta. Agora, chances nítidas, extrapola. B. Os atletas brasileiros garantem medalhas em esportes que já são vitoriosos. Ele disse aqui, ó, aposta de medalhas em esportes vitoriosos. Ó. A letra B fala dos esportes vitoriosos. A assertiva fala garantem medalhas. Ó, compare de novo, garantem com aposta. Não, garantem é extrapolação. Fora a letra B. Letra C. A contagem regressiva se refere à preparação física de atletas para Tóquio? Não, contagem regressiva, ó, presta atenção que eu vou te dar uma dica que vale para todas as bancas. Toda vez que as bancas falam em se refere, alguma coisa se refere a outra, isso é recorrência, não é inferência. Ou seja, não é para você viajar, não é para ir além do texto. Você tem que ir para o texto. A banca quer saber se contagem regressiva se refere à preparação física. Quando você vai ao texto, você vê que contagem regressiva se refere a Tóquio, ou seja, é o início das Olimpíadas em Tóquio. Então, a referência está clara aqui, é Tóquio. Não tem a ver, não extrapole, não viaje. Não tem a ver com preparação física. Erro na letra C. Letra D, os 500 dias se referem ao prazo de convocação dos atletas olímpicos, ó, há 500 dias, contagem regressiva para Tóquio. 500 dias está fazendo referência a Tóquio e não à convocação dos atletas olímpicos. Ó, questão de se referem a é recorrência. É só você ir ao texto e vai ver que a letra C e a letra D extrapolam. Resposta, letra E. As Olimpíadas incluirão esportes inéditos no calendário olímpico. Quando o texto diz as Olimpíadas incluirão esportes inéditos, isso é a paráfrase de quê? Está escrito. Veja, está praticamente lá. Quando ele diz, ó, contagem regressiva para Tóquio e aposta de medalhas em esportes estreantes. Então, quando ele fala esportes, ó, aqui vou marcar para você, ó, esportes estreantes, isso é a paráfrase de esportes inéditos. Resposta, letra E. Então, veja, não tem o que deduzir, está escrito, está expresso no texto. Típica questão atual, bem atual, enunciado bem atual de recorrência da FGV. Tudo bem? Agora que você aproveitou muito a FGV, vamos para o sprint final. Questões de recorrência, reescritura, extrapolação, contradição. Vamos ver como é que a banca Sebrasp explora essas técnicas nas suas provas. Roda a vinheta e vamos lá.